Muitas pessoas devem se perguntar por que existe tanta associação de Jesus ao leão? Por que tantas pessoas, ao se referirem a Jesus, colocam uma imagem de um leão, ou então pintam um leão? Enfim, existem muitas referências ao leão, comparando Jesus ao leão. E, e muitas das pessoas acreditam que é, tal menção ao leão não faz sentido porque leão só existe na África. Só que no período do Antigo Testamento, creio que principalmente na Judéia, era comum haver leões. Os leões eram comuns em Israel nos tempos do Antigo Testamento. Eu acredito que a extinção dos leões no Oriente Médio se deveu à caça ao leão, a caça desenfreada aos leões que era praticada no tempo de Babilônia, de Nabucodonosor e tudo. No período que os babilônicos tomaram conta de toda aquela região, houve caça ao leão, então provavelmente foi naquela época que os leões foram extintos. E hoje você só consegue encontrar leão na África, ou no estado natural, ou em algum zoológico. Mas as referências ao leão na Bíblia refere-se não somente à presença de leões naquela época, que era comum haver leões em Israel, mas também porque o Israel, o Jacó, o filho de Isaac, neto de Abraão, ele, quando estava à beira da morte e abençoou seus filhos, ele fez a seguinte menção, quando ele abençoou Judá, um dos filhos dele, que daria origem ao povo judeu, ele disse o seguinte, está lá no livro de Gênesis, capítulo 49, versículos 8 a 12. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, da presa subsiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e ali se congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta a cepa mais excelente. Ele lavará a sua roupa no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os olhos serão vermelhos de vinho e os dentes brancos de leite. Aqui já Jacó, ou Israel, profetizando a respeito da vinda do Messias. Porque o Messias, que nós sabemos que é Jesus Cristo, ele viria da linhagem de Judá. Então, praticamente essa bênção dada por Jacó a Judá é uma das muitas profecias bíblicas a respeito da vinda do Messias. E que o Messias seria descendente de Davi, da tribo de Judá. E existem várias menções nesse sentido na Bíblia, várias profecias nesse sentido, inclusive comparando o Messias ao leão. E uma delas está no livro de Oséias, capítulo 5, versículo 14, que nesse caso é uma profecia de Deus contra o povo de Israel devido à sua infidelidade. Porque no período dos reis houve vários períodos em que o povo se apostatou de Deus, se afastou de Deus. No caso do Reino do Norte, que é o Reino de Israel, houve a divisão do reino no tempo de Roboão, e o Reino do Norte ficou para Jeroboão, o Reino do Sul, que é o Reino de Judá, ficou para Roboão. Então o Reino de Israel acabou se afastando de Deus e acabou sendo levado cativo para a Síria. Aí ficou só o Reino de Judá, cuja capital era Jerusalém. E mesmo o reino de Judá se afastou de Deus. Então essa profecia aqui de Oséias era uma profecia contra aqueles que estavam sendo infiéis a Deus. No capítulo 15, versículo 14, o profeta alerta o seguinte: porque para Efraim serei como leão, e como leãozinho a casa de Judá. Eu despedaçarei, ir-me-ei embora, arrebatarei e não haverá quem livre. Aqui é Oséias profetizando o Espírito de Deus como um leão. Exercendo seu juízo sobre o povo infiel. Então, se nós sabemos que Jesus é o Filho de Deus e, portanto, o próprio Deus, aqui é uma referência também ao próprio Jesus, que Jesus voltará, Jesus por ser parte da Trindade, por ser Filho de Deus,
ele, obviamente, que aqui fala de Deus agindo como um leão. Então, de uma certa forma, essa menção também se refere a Jesus, que como Jesus faz parte da Trindade, ele também está incluído nessa profecia aqui. Desculpe, de juízo contra o povo infiel, aqueles dentre Judá e Efraim, o povo de Israel, no caso, que estava sendo infiel a Deus. E finalmente, ao longo da história, Jesus vem a este mundo. Ele vem a esse mundo em forma humana, deixa sua glória no céu para ver esse mundo, viver como ser humano, pregando, arrependimento dos pecados, curando, libertando muitos que estavam cativos, expulsando demônios, curando enfermos. Aí ele, ao final de 3 anos e meio, aproximadamente, ele é preso, julgado, crucificado, morto. E 3 dias depois de morto ele ressuscita, permanece 40 dias nesse mundo com os seus discípulos, aparece para muitas pessoas, volta para o céu. Aí depois de 10 dias, no Pentecostes, o Espírito Santo é derramado. Enfim, e nós vivemos a Era da Graça. E ao final da Era da Graça, Jesus voltará como um juiz. E um dos principais livros com profecias a respeito do final dos tempos é o livro de Apocalipse. E em Apocalipse 5, versículo 5, temos a seguinte profecia. E disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Aqui fala de Jesus como o supremo juiz que voltará a esse mundo para julgar a humanidade. Então existem as menções, é por isso que existem muitas menções na Bíblia a respeito de Jesus comparando com o leão. Inclusive muitos poetas, muitos compositores fazem uma associação de Jesus também, a seguinte associação, que ele morreu como cordeiro e ressuscitou como leão. Que ele se entregou, porque o cordeiro, ele, ao ser sacrificado, ele não berra, ele não faz escândalo igual o porco, né? Porque o porco, quando morre, ele faz aquele escândalo, quando ele é abatido, no caso. Agora o cordeiro não, o cordeiro ele é silencioso, ele se deixa morrer. E assim, e como Jesus se entregou, ele se deixou morrer, ele foi torturado, ele foi morto, foi sacrificado como um cordeiro. Mas quando ele ressuscitou realmente para ser coroado, para ser recompensado por seu sacrifício, por ter se entregue voluntariamente em nosso favor. Deus o exaltou sobremaneira, como vemos lá em Filipenses 2. Só que devemos tomar cuidado com outro leão. Devemos sim louvar e exaltar o leão de Judá, Jesus Cristo, mas também há outro leão do qual temos que nos proteger. E 2 menções que a Bíblia faz desse leão estão primeiramente no Salmo 91, versículo 13. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés do filho do leão e a serpente. Aqui no caso, esse outro leão é o diabo. O diabo que, segundo a primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, ele está ao nosso redor para nos devorar, para nos pegar. Diz aqui o apóstolo Pedro: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda de redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então ele está ao nosso redor, esperando uma fraqueza nossa, esperando um vacilo nosso para nos atacar, para nos abocanhar. Então devemos tomar cuidado com esse leão maligno que nos ameaça, que nos rodeia constantemente, esperando uma fraqueza nossa, esperando um vacilo nosso. E devemos colocar nossas vidas nas mãos do leão de Judá, Jesus Cristo, que reinará eternamente, que voltará a esse mundo em breve para
julgar este mundo, para levar consigo aqueles que permanecerem fiéis a Ele e para julgar, para condenar aqueles que lhe forem infiéis. Então, que esse vídeo seja de incentivo para que você permaneça fiel a Jesus. Se você já pertence ao povo de Deus, não esmoreça, por piores que sejam as dificuldades, por mais que sejam as perseguições, por mais que o outro leão, no caso o diabo, rodeie você para amedrontar você, com ameaças, com acusações, com atrativos desse mundo, permaneça fiel, porque a recompensa virá em breve. E esse breve pode até demorar aos nossos olhos, pode até ser que a bênção demore para acontecer, a recompensa demore para vir, mas ela sempre chega. Então, se esse vídeo fez diferença na sua vida, curta, compartilhe seus favoritos, inscreva-se no meu canal, que Deus abençoe, até depois se quiser.